Olá, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Esse é o desejo do coração da gente. E a gente utiliza o método online para iniciar a nossa conversa sobre o Novo Testamento por conta da situação que o nosso país está vivendo, aliás, o mundo, né, está vivendo. Então, peço um pouquinho de paciência de vocês. Não é o melhor método, mas se for utilizado com dedicação, pode ser um bom método para a gente aprender também, que é essa coisa do online, a distância. Nada melhor do que uma sala de aula para a gente aprender. Mas o EAD quebra o galho. Eu mesmo fiz a minha teologia EAD e deu para aprender alguma coisa, né? Não muito, mas alguma coisa. Então peço a compreensão de vocês e vamos lá. Essa aula vai ser distribuída para o pessoal de Guarulhos e também para os meus amigos lá no Tatuapé, na igreja do Jorge Bruno. A gente teve aí a primeira aula me referindo a Guarulhos com o Ito, depois a gente teve o Zé Bruno e essa é a terceira aula, né? A gente entra na parte do Novo Testamento. É claro que vocês vão sentir uma grande diferença, porque antes de mim vieram dois mestres, né? Como a gente costuma dizer lá no seminário, dois cabeções, os caras manjam muito. Agora é só um simples e mero estudante de teologia tentando ajudar você a compreender o texto bíblico, aliás, tentando ensinar você, ajudar você a compreender a importância das Escrituras. É isso mesmo, a importância das Escrituras. Isso é fundamental. E esse é o nosso desejo com esse curso, despertar o interesse das pessoas para o texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico revela Deus. A gente diz que ama Deus, a gente diz que serve a Deus, então a gente tem que conhecer o texto bíblico, sim. Aqui em Guarulhos, nós já tentamos diversas maneiras de fazer isso, com escola bíblica. Eu sei que o pessoal do Tatuapé tem a escola bíblica e o Jorginho trabalha pesado para isso acontecer aí. Em Guarulhos nós já tivemos, a coisa não funcionou muito bem. E nessa era pós-moderna que a gente está, a gente bate de frente com muitas possibilidades, né? Muitas opções. A igreja tem que disputar espaço, às vezes, com Netflix, com, enfim, internet, possibilidades as mais diversas. Mas eu acho que a gente tem que criar uma consciência cada vez maior de que se a gente quer conhecer Jesus, se a gente quer conhecer Deus, se a gente quer conhecer o Espírito Santo, se a gente quer conhecer a Trindade, não há como fugir do estudo da Escritura. Então, eu espero que esse curso, por mais superficial que ele seja, não por incompetência de quem está fazendo, mas por pouco tempo que se tem, mesmo assim ele desperte em você o desejo de você começar a estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais o texto bíblico. Nosso professor de grego nos ensinou assim que o texto bíblico, que Deus deixou um código, ele disse assim, Deus deixou um código, e é o texto para a gente decifrá-lo e aprender dele cada vez mais. Eu estimulo você a fazer a tua parte, a ler a Bíblia, a começar com uma biblioteca simples. Às vezes a gente se assusta quando a gente escuta um cara tipo Ito, assim, né? Fala sério, dá até medo, o cara fala tanta coisa legal que você fala, eu nunca vou aprender tanto assim. É claro que o Ito e outros cabeções da teologia, como a gente brinca, dedicaram a sua vida para isso, né? Mas a ideia de ver alguém tão bom no que faz não deve assustar a gente, deve estimular a gente a começar devagar, montar uma biblioteca simples e adquirindo conhecimento do texto. Vai fazer muito bem para a tua espiritualidade, eu tenho certeza, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu disse, você está nas mãos de um estudante de teologia, então vai devagar aí, tá bom? Mas a gente vai começar, eu vou começar conversando com você sobre justamente livros, algumas indicações a respeito de livros relativos ao Novo Testamento. Lembrando que o Ito falou sobre, ele deu uma introdução sobre o panorama bíblico de modo geral, não é? Com aquelas curiosidades que só ele sabe. O Zé veio semana passada e arrematou o Velho Testamento com uma maestria completa, né? Tirando a dúvida de todo mundo. E a gente hoje começa uma conversa sobre o Novo Testamento que
27 livros para se falar aqui em pouco tempo não vai ser fácil, mas eu vou fazer o meu melhor. E eu começo indicando para você os livros que hoje você tem à disposição e que são comumente apresentados, pelo menos no seminário que a gente faz lá, o Servo de Cristo, né, que eu indico demais. Então você tem aí o Teologia do Novo Testamento, do que a gente chama do Marshall, né? E também o Introdução ao Novo Testamento, do Carson, do Moe e do Morris. São 2 livros que ajudam muito, porque nesses livros, você que não teve nunca contato com esse tipo de literatura, você terá acesso a informações técnicas, a informações de caráter estrutural dos livros, um esboço, você terá informações sobre a data de escrita, sobre quem escreveu, você vai perceber que tem muitas coisas que não fecham, muitas datas que, olha, é entre, porque realmente tudo isso é muito difícil, né? O Novo Testamento foi escrito durante um período muito grande e você tem uma certa dificuldade para datar algumas coisas. Cabe aqui, já na abertura, a gente só registrar que o Novo Testamento ele tem a maior quantidade de documentos antigos escritos é relativo ao Novo Testamento. Não há nenhum outro livro, chamemos assim, apesar de ser composto por mais de um livro, né? Vamos tratar o Novo Testamento como um livro. Não existe nenhuma outra literatura com mais registros do que o Novo Testamento. A gente não tem os originais. Eu aprendi com os meus professores que talvez Deus não tenha deixado os originais para a gente não idolatrá-los, né? Mas a gente tem cópias e muitas cópias, ok? O outro documento que pode ser usado como comparação com o Novo Testamento é a Ilíada. E é um outro texto grego que tem cerca de 700 e tantas cópias. Eu não fui tão preciso aqui na minha pesquisa para trazer esse número exato para você. Mas o Novo Testamento tem perto de 25.000 cópias. São fragmentos, não é? E cópias que vão compondo o texto e que nos dão a segurança de que ele é fidedigno ao original. Tá bom? Isso é muito bom a gente partir a nossa conversa a respeito, né, desse assunto a partir dessa convicção, né? O texto que a gente tem na mão é muito bom, As variantes são pequenas, não comprometem o texto e é um texto muito bom que você pode estudar tranquilamente. Você tem muitas opções de traduções. Ok, o melhor mesmo é estudar o grego, né? Eu aprendi que a melhor tradução é aquela que você faz. Você faz a tradução e você já interpreta, porque não tem tradução sem interpretação, não tem como. Mas para você que não é da área, mas que quer ampliar o teu conhecimento, você tem aí a NVI, a ARA, você tem a NVT, que a gente foi apresentado lá no seminário. São traduções boas, traduções fidedignas que vão ajudar você a conhecer o texto bíblico. Agora, eu vou abrir a nossa conversa sobre o Novo Testamento lembrando que ele não começa de forma escrita. Aliás, eu deveria ter começado primeiro falando sobre isso, mas tudo bem. Coloca essa parte sobre escrita para depois. Vamos se lembrar que tudo começa com a tradição oral. A tradição oral, gente, era a realidade que os mais antigos viveram quando transmitiam a sua cultura, a sua forma de interpretar a vida, suas histórias, suas tradições para os que vinham em seguida, né? Para os filhos e para os netos e aí vai. Essa realidade de tradição oral é muito séria e muito bem estudada, inclusive sendo muito bem fundamentada. A gente, quando pensa em alguém transmitindo oralmente uma informação, a gente acha que as pessoas antigas faziam como nós muitas vezes fazemos hoje. Já que nós temos a escrita, a gente não dá muita bola para a tradição oral. E já tem o ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Não era o caso lá. Os líderes das tribos, os líderes dos clãs, eles eram bem rígidos nesse sentido. Há um estudioso chamado Kenneth Bailey, que ele pesquisou
a transmissão oral das culturas e ele categorizou critérios que essas culturas seguiam nessa transição. Então a coisa não funcionava assim de qualquer jeito, qualquer um contava o que quisesse. Não. O Velho Testamento você percebe isso quando a própria lei diz que o que Deus determinou, o que Deus ensinou fosse transmitido para as demais gerações. Então assim começa, não é, essa situação do Novo Testamento. Ela começa com a tradição oral e a transmissão oral das informações deixadas por Jesus, das histórias deixadas e vividas por Jesus. Bem, o que nós temos, portanto, hoje é um texto baseado nessas informações e muito bem escrito, por sinal. Mas a gente deve se lembrar que existem variações entre os evangelhos, né? E essas variações podem ser provenientes, aliás, são provenientes do contexto em que Jesus estava. Veja você que ele pregava várias vezes o mesmo sermão, isso não há dúvida, e mudando eventualmente a ênfase que dava naquilo que estava dizendo, dependendo de cada público. Hoje a gente faz isso, né? Eventualmente eu prego a mesma conversa que tive, por exemplo, lá na casa em Guarulhos, eu prego de manhã e de noite o mesmo texto. Geralmente dou a mesma ênfase, mas pode acontecer da gente variar isso, né? Se a gente faz, aliás, com certeza Jesus fazia também. Então, isso gera algum tipo de variação na forma como foi registrado o que Jesus disse, mas muito provavelmente fruto dessa ênfase distinta, né, de abordagem que ele dá em cada vez que prega a mesma palavra em situações diferentes. Mas, enfim, existem evidências que o relato de testemunhas oculares eles tinham uma suma importância na tradição oral e a respeito do que eles falavam a respeito de Jesus era muito sério. Então, muitos estudiosos defendem isso. Nas 3 décadas que nós temos entre Jesus e o começo do registro do texto que Marcos faz, muitas testemunhas oculares poderiam comprovar a existência de Jesus e das suas palavras. As pessoas estavam vivas ainda. Lucas e Atos, por exemplo, eles se utilizam de relatos oculares. E a gente deve lembrar que os evangelhos parecem dar nomes a figuras meio obscuras. A gente tem lá Zaqueu, a gente tem Bartimeu, a gente tem Jairo, que são pessoas que têm um nome citado, né? Mas outros não. Por exemplo, a mulher Ciro-fenícia, a própria mulher samaritana. Por quê? Só porque eram mulheres? Não, porque você tem Maria Madalena sendo citada e outras, né? Na verdade, o que deve ter acontecido é que essas pessoas citadas nominalmente ainda estavam vivas. Então elas se tornaram uma espécie de guardiões do testemunho do que Jesus fez, né? As mulheres citadas na ressurreição e aí por diante. Então, essa confiabilidade das testemunhas oculares, ela é questionada por alguns estudiosos, mas na verdade ela é muito fidedigna, porque algo muito grande, muito sério aconteceu com aquelas pessoas, houve uma mudança de vida muito séria acontecendo com elas, e hoje nós não damos tanto valor à memória como as pessoas daquela época davam. Hoje a gente tem tudo registrado, tudo está fácil. Pior agora, né? A gente está emburrecendo, porque você tem tudo no Google, o Google responde tudo que você quer. Para que você vai guardar? Esses irmãos do passado, 2000 anos atrás, tinham que ter a sua memória em dia. Tudo dependia dela. A gente já não sabe mais nem nome de rua. A gente põe no Waze e vai embora. Eu sou da época do guia, né? O guia já era um exercício de memória, de alguma forma. Se você não soubesse, você procurava o taxista que te explicava, e aí vai. Né? Nós temos perdido a capacidade de utilizar nossa memória e não é o caso daqueles irmãos que dependiam absolutamente disso. Então tudo começa pela tradição oral. Aqueles homens vão falando, aqueles homens vão relatando o que Jesus faz e tudo vai sendo registrado na mente das pessoas e isso vai acontecendo até certo ponto. Até o ponto em que o registro material começa a acontecer, né? Cabe a
pergunta por que os evangelhos não foram registrados anteriormente? Por que esse pessoal demorou tanto para escrever o texto? Bom, primeiro porque eles tinham aquela primeira geração mesmo, que andou com Jesus, conviveu com Jesus, que viu tudo que ele fez, eles tinham uma expectativa escatológica urgente. O que é isso? Eles já achavam que o fim dos tempos viria quase que imediatamente, né? Eram judeus, Jesus havia falado coisas a respeito disso, você confere isso em Mateus, por exemplo. Eles achavam assim: o fim do mundo está chegando. Então não tem por que ficar escrevendo isso, não passou pela cabeça deles. E outra coisa, quando eles começam a perceber que os gentios se convertem ao cristianismo, os pagãos se convertem ao cristianismo, o que acontece? Eles querem pregar, eles querem sair divulgando o evangelho. Registro não é uma coisa que passa logo de cara pela cabeça deles, ok? E a segunda coisa, que fica implícita naquilo que nós já dissemos antes, é que enquanto as testemunhas estavam vivas, não havia necessidade de registro escrito, né? Como a gente já disse, os judeus valorizavam demais a tradição oral, ok? E após a expansão da pregação do evangelho, é que começam a aparecer algumas heresias, e aí há uma necessidade de registro dos evangelhos, que se torna claro, né? Por exemplo, o docetismo é uma realidade que entra dentro da igreja nos primeiros anos da igreja e faz um grande mal. E aí os apóstolos começam a, opa, peraí, eu preciso escrever para aquela igreja que foi aberta, como é o caso de Paulo, o caso de João, não é? Eu preciso escrever para esse pessoal para alertá-los sobre isso. Então, o registro se torna um pouco demorado por essas situações colocadas aí, tá bom? É importante nós nos lembrarmos que o Novo Testamento foi escrito no grego, foi escrito na língua grega, que era a língua que circulava, que acontecia dentro do Império Romano, né? Você tem o Velho Testamento em hebraico, você tem o grego para o Novo Testamento. Não é o grego clássico, é o grego chamado koiné, que é o grego, como diz meu professor, é o grego de McDonald's, né? É o grego mais comum, mais simples, que foi usado para registrar tudo que foi registrado. A gente deve pensar sempre no Novo Testamento como um escrito, um instrumento de testemunho do evangelho proclamado por Jesus e pelos seus discípulos, né? O Novo Testamento ele tem um caráter missionário nesse aspecto, né? Ele foi escrito por pessoas que foram chamadas por Deus para a missão de levar adiante a própria redação dos evangelhos tem a ver com isso, né? As epístolas, os documentos neotestamentários ou do Novo Testamento, como a gente diz, eles foram escritos por homens que deram a sua vida por isso, que se dedicaram absurdamente para que isso acontecesse, né? Alguns andaram muito perto de Jesus, outros foram instrumentos para que os discípulos que andaram com Jesus pudessem fazer o registro das suas experiências com Jesus e isso viesse até nós. Você tem João Marcos, você tem escrevendo com Pedro, você tem Lucas, um médico, né? Sendo instrumento de Deus para registrar tudo que Jesus fez e que aconteceu com os apóstolos, e isso é muito legal. Então a gente começa a nossa caminhada falando justamente dos sinóticos. Aliás, vamos falar dos evangelhos, mas a gente vai conversar inicialmente sobre os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas compõem esse grupo de evangelhos que a gente chama de sinóticos, porque são parecidos. João é um evangelho bem distinto dos demais, né? João tem uma forma de escrever diferente, a gente vai passar por ele mais para frente e você vai perceber isso. Mas eu uso a tabela que está no sexto, como é que a gente chama? Slide, o sexto slide aí, eu não sei como é que eu vou montar esse áudio para você, mas é uma tabela, está escrito Evangelhos Sinóticos, e você vai encontrar os textos distribuídos pelos 3 evangelhos sinóticos, que fazem parte dos sinóticos, e você vai perceber que muitos repetem o texto. Muitos deles repetem o texto.
não é? Você vai encontrar eventualmente distinções entre esses registros, justamente por aquilo que nós já falamos anteriormente, é a visão do próprio apóstolo que está registrando o que Jesus fez, é Jesus falando uma coisa num lugar e falando a mesma coisa em outro lugar, com outra ênfase, mas essa tabela é bem interessante para você perceber isso. Então, ao mesmo tempo, nós olhamos para esse conjunto e dizemos, há uma unidade. Há alguma coisa que os une, que faz deles um conjunto. Mas não se pode perder jamais a individualidade. Isso eu acho bem bacana para a gente destacar nos sinóticos, porque existem textos dentro dos sinóticos que são apresentados de forma distinta. Por quê? Porque um está escrevendo para um público, o outro está escrevendo para outro público. Um quer dar uma ênfase, o outro quer dar outra ênfase. Portanto, sempre é bom nós pegarmos um texto, utilizarmos um texto de Mateus e pensarmos nele como Mateus pensou. Isso é um grande desafio. Geralmente os pregadores não fazem isso, inclusive eu. Não é? A gente pega o mesmo texto, se João está falando isso, aliás, Mateus está falando isso, Marcos está fazendo isso e Lucas está falando isso, parece que é a mesma coisa, mas dentro da característica de uma pesquisa mais profunda, você vai ver que tem diferenças, tá? Então leva-se em consideração a unidade sem se deixar de lado a particularidade de cada um. Rapidamente a gente precisa dizer que dos evangelhos sinóticos, o primeiro deles, o primeiro evangelho escrito foi muito provavelmente Marcos. Quando a gente diz muito provavelmente é porque a maior parte dos estudiosos dizem que foi Marcos. Como é que a gente sabe isso? Por exemplo, 97% das palavras de Marcos estão dentro de Mateus. É relevante essa informação, né? 88% das palavras de Marcos estão dentro de Lucas. Então, o que é que se pensam? É que Mateus e Lucas expandiram a pregação o texto de Marcos. Mateus leu e falou assim, puxa, Marcos, legal, bacana isso aqui, mas eu acho que a gente pode acrescentar aquilo que o mestre falou, tá. E assim também Lucas, né? Um acréscimo nessa situação. Existe também um fator dentro dos sinóticos chamado fonte Q. Para a gente que estuda um pouquinho mais, é interessante saber que fonte Q é uma possível fonte extra-evangelhos, um outro registro que pode ter sido usado, melhor dizendo, por Lucas e Mateus, não por Marcos. Mateus e Lucas têm um conjunto de conteúdo que dá a entender que essa outra fonte foi inspirativa ou informativa para eles. Mas fica só o registro aqui, né? Alguma coisa que a gente precisa saber. Então, provavelmente Marcos tenha sido escrito em primeiro lugar e Mateus e Lucas depois, utilizando o próprio Marcos e talvez essa fonte Q, muito provavelmente, melhor dizendo, essa fonte Q que deu a eles mais material para escreverem o que escreveram. Muito bem, dito tudo isso, como uma introdução básica, e muita coisa ainda fica de fora, porque a gente não tem muito tempo, mas vamos lá, vamos passear pelos livros do Novo Testamento, ok? Vamos dar uma olhada em cada um deles, observar cada um deles, pensarmos um pouquinho sobre cada um deles, e a gente começa com Marcos. Vamos começar com o grupo de livros chamados Sinóticos, e o primeiro deles é Marcos. Por que Marcos? Porque a gente já acabou de saber que ele foi o primeiro livro escrito. Então, não vamos começar com Mateus, como está na sua Bíblia, nem na minha, mas vamos começar com Marcos, tá bom? O livro de Marcos foi escrito provavelmente perto do ano 65 depois de Cristo. Olha só, tem uma boa distância, né, da morte de Jesus, como a gente conversou. Ele foi escrito provavelmente na região de Roma, com os destinatários, para quem esse livro foi escrito? Para os próprios romanos, né? Para a gente em Roma, ok? E o autor? Bom, o autor é um caso à parte dos evangelhos, porque o autor ele foi discípulo de Pedro, foi o conhecido João Marcos, ok? E que deve ter escrito os evangelhos pela narrativa de Pedro. A gente podia até chamar de evangelho de Pedro, mas a gente chama de evangelho de Marcos, tá certo? Porque foi Marcos que escreveu. Talvez o mais antigo e mais importante
testemunho a respeito dessa confirmação de que Marcos foi o autor, tirando aí as grandes os problemas com isso, né? Há problemas com relação à autoria de evangelhos e Marcos não foge à regra, mas o mais importante registro é de Papias. Papias foi bispo de Herápolis, na região da Frígia, na Ásia Menor, perto de 130 depois de Cristo. E ele afirma, num certo escrito seu, que Marcos era esse homem que escreveu o livro, o Evangelho, né? O Evangelho de Marcos, ok? Sempre haverá alguma discussão sobre isso. A gente não vai perder muito tempo porque o negócio complica, né? Então, por isso que eu recomendo que você compre esse material, tenha esse material nas mãos, porque ele é fundamental para você entender essas dificuldades teológicas, para dizer foi esse que escreveu, foi em tal época, foi em tal situação. Isso tudo está na mão dos estudiosos, né? A gente não despreza, mas também não se prende somente a isso. Bom, o texto de Marcos tem como objetivo apresentar Jesus como servo. E a gente pode usar o texto de Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Alguma curiosidade interessante sobre o texto é que o João Marcos, quando escreve o Evangelho, ele se torna criador de uma certa forma literária. Quando a gente entrar nas cartas de Paulo, entrarmos nos outros registros que a gente tem no Novo Testamento, a gente vai falar sobre o gênero. Qual é o gênero dos evangelhos? O gênero dos evangelhos é evangelhos. Porque ao mesmo tempo que é histórico, ao mesmo tempo que ele é dogmático, ele é histórico, ele ensina, mas ele conta histórias, ele não é só história, eles, né, dizendo aqui a respeito de todos os evangelhos. Então, a gente pode dizer que Marcos inicia isso, né? E ele é o primeiro registro de uma vinculação de fé a acontecimentos históricos, porque basicamente é o que Marcos faz, os outros evangelhos também apresentam histórias, né? A Bíblia é uma grande história, a gente aprendeu isso. E Marcos reforça isso, contando as histórias de Jesus e linkando a fé dos cristãos a essas histórias. Isso é inédito, isso é bem legal, bem interessante para a gente pensar. Temos, é claro, muitas informações a respeito dos livros, mas eu creio que uma coisa que não pode escapar da gente é o esboço do livro. Geralmente, quando você estuda um livro como o Evangelho, você é apresentado a um esboço. Importante esclarecer que esboço é uma coisa bem diversa. Cada livro que você pegar sobre análise dos evangelhos, você vai encontrar um tipo de esboço. Eu mesmo fiz o meu trabalho de exegese algum tempo atrás e eu escolhi um dos livros, uma das cartas de João, e eu mesmo fiz o meu esboço, porque isso é possível. Quando a gente fala de evangelho, a coisa fica mais diversa ainda, porque o evangelho é assim, o autor está escrevendo um milagre, daqui a pouco entra uma parábola, daqui a pouco entra uma conversa de Jesus com alguém, daqui a pouco entra uma intriga contra Jesus, ou seja, existem muitas possibilidades de se criar um esboço. A gente vai apresentar em cada carta, em cada livro, em cada evangelho, um esboço. E esse é o que você tem aí no seu slide, ok? Falando sobre Marcos. Temos aí antecedentes do ministério, capítulo 1, ou seja, o que acontece antes de Jesus sair para o seu ministério. Primeira parte do ministério na Galileia, segunda parte no ministério na Galileia, final do ministério da Galileia, aliás, na Galileia, o caminho da glória e do sofrimento, o ministério final em Jerusalém e as narrativas da paixão e do túmulo vazio. Então, assim, a gente tem uma rápida visão sobre o que Marcos escreve. Mas, como eu disse anteriormente, reforço, não só para Marcos, mas para qualquer outro livro bíblico, você tem várias opções a respeito do esboço. Continuando, a gente entra em Mateus. Mateus, ele foi escrito entre 50 e 70, é bem ampla, não é? Aliás, 20 anos não é nada na história que a gente tem, mas não tem uma data precisa. O local, Antioquia da Síria, e os destinatários são os judeus. Mateus escreve para judeus. E quem é Mateus? Mateus é o discípulo de Jesus. Aliás, lembre-se que Mateus era cobrador de impostos. Bem interessante isso, né? Mateus apresenta Jesus como rei.
A gente vai encontrar uma boa forma de ver Mateus falando sobre isso em Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, aliás, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Né? A grande comissão de Jesus, aliás, enviando os discípulos para fazerem o que tinham que fazer, e você vê essa característica de Jesus como rei. É provavelmente o evangelho com mais citações literais do Antigo Testamento. Você vai encontrar muitas citações do Antigo Testamento e Mateus faz isso. Por quê, gente? Porque ele estava escrevendo para quem? Para judeus. Olha só aquilo que a gente disse anteriormente, né? É importante saber para quem quem escreveu. Então, no caso, ele estava tentando convencer, trabalhando um livro para convencer judeus de que Jesus era o Messias. Então, o link com o Velho Testamento é muito forte, ok? E ele preserva discursos importantes de Jesus. Mateus ele dá essa ênfase. Naquela tabela que a gente observou anteriormente, você vai ver que tem uma série de escritos que só Mateus tem. E esses escritos são geralmente discursos importantes de Jesus. Graças a Deus que Mateus preservou esses escritos, né? Que servem para a gente basear a nossa vida e a nossa caminhada. Passando por cima do esboço de Mateus, o que é que a gente encontra? O prólogo, capítulo 1 e 2, o Evangelho do Reino, capítulo 3, depois o Reino expandido sob a autoridade de Jesus, capítulo 8, até o capítulo 11, melhor dizendo, lembrando que Jesus ele instaura e anuncia a chegada do Reino. Nós temos ensino e pregação do Evangelho do Reino também, uma crescente oposição contra Jesus a partir do 11 até o 13, glória e penumbra, uma polarização progressiva bem interessante, que tem a ver com alguns momentos que Jesus viveu, como por exemplo Pedro, que reconhece a divindade de Jesus, que ele era o Messias, o Cristo, filho do Deus vivo, mas logo depois está negando Jesus. Temos também a oposição e escatologia, o triunfo da graça, capítulo 19 ao 26, e a paixão e a ressurreição de Cristo. Esse é um rápido e sintético esboço, mas dá para a gente ter uma ideia do que trata o livro, né? Esse evangelho tão importante. A gente encerra o grupo dos livros sinóticos falando um pouquinho sobre Lucas. O evangelho de Lucas, como todos os evangelhos, tem a sua autoria atribuída a Lucas, que era médico, era companheiro de Paulo e que provavelmente não se sabe se ele era gentil ou judeu. O destinatário do Evangelho de Lucas, aliás, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, é um homem chamado Teófilo. Teófilo é um nome grego que quer dizer aquele que ama a Deus. O que a gente pode saber desse homem? Esse homem ele financiou o trabalho de Lucas. Lucas era médico e isso faz com que o seu Evangelho e o livro de Atos tenham uma linguagem um pouco mais rebuscada. E Teófilo é que banca Lucas para que ele escreva essa narrativa, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos. Ele é, portanto, um homem de posição na sociedade, né? Apesar disso, a gente não deve encarar a obra de Lucas nem de Atos como um livro destinado exclusivamente a Teófilo, mas também a um grande público, né? Porque quando você observa a narrativa de Lucas, ele conta a vida, morte, ressurreição, ascensão de Jesus, história de segmentos da igreja cristã até a época em que Paulo está preso em Roma. E ele faz isso com certeza no desejo de ver muita gente lendo essas informações e sendo abençoado por elas, né? Não é só para Teófilo que ele escreve, mas para um público maior. Uma das características do Evangelho de Lucas é apresentar Jesus como Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que para nós parece que não faz muito sentido, mas ela é utilizada por Jesus, ele se autodenomina Filho do Homem, e nós entendemos isso observando o livro de Daniel,
quando Daniel tem uma das suas visões, ele descreve aquele que ele enxerga, ele chama de filho do homem. Lá vem aquele que é o filho do homem. Jesus utiliza isso, como por exemplo Lucas registra, lá em Lucas 9:22, dizendo: "E disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia." É Jesus falando de si mesmo. Bem interessante esse jeito de Jesus se apresentar. Bom, a gente tem um esboço de Lucas também, um esboço simples e rápido para a gente ter uma ideia sobre o que o livro fala. Então nós temos lá os primórdios cristãos, capítulo 1 ao capítulo 4, Jesus na Galileia, capítulo 4 ao 9, a viagem de Jesus a Jerusalém, são 10 capítulos, é bastante coisa, né? Jesus estando em Jerusalém, a partir do 19, depois crucificação e ressurreição. É um livro intenso no que diz e longo em certo aspecto, porque é uma curiosidade que Lucas escreveu mais no Novo Testamento do que o apóstolo Paulo. 2.138 versículos foi o que Lucas escreveu, um pouco mais do que Paulo. Só para curiosidade, né? Muito bom. Muito bem, depois desse rápido passeio pelos livros sinóticos, o que a gente pode pensar a respeito da missão dos sinóticos? Bom, a missão dos sinóticos é percebida pela gente quando a gente observa que cada escritor apresenta Jesus a uma audiência. Vamos nos lembrar que Mateus escreve a judeus, investe muito tempo nisso e muito esforço. Marcos escreve a gentios em Roma e Lucas escreve a Teófilo, que é um grego. Então a missão nos sinóticos é a própria abrangência da pregação do evangelho ao maior número de pessoas possível. É o esforço dos discípulos em levarem as boas novas do evangelho a quem quer que seja, vencendo inclusive aquela resistência inicial que é tratada no livro de Atos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, onde os discípulos achavam que o evangelho era só para os judeus. Uma certa intriga aí, uma certa briga aconteceu por causa disso. Depois que tudo isso passa, eles realmente entendem a abrangência do evangelho e escrevem os seus evangelhos a públicos diversos. E isso é bem interessante da gente ver. A missão está justamente nisso, no desejo de ver o evangelho de Jesus Cristo sendo levado ao maior número de pessoas das mais diversas etnias, das mais diversas origens. Essa é a missão dos sinóticos. Muito bem, agora a gente entra no evangelho de João, o evangelho diferente, que não faz parte do grupo dos sinóticos. Esse evangelho foi escrito em 90 depois de Cristo, já há bastante tempo, né? Olha só. O local é Éfeso, a cidade de Éfeso. O destinatário ou os destinatários desse evangelho eram os gentios. João queria escrever ou escreveu esse seu texto para aqueles que não eram judeus. Gentio é isso, né, gente? Lembrando, gentio é aquele que não é judeu. E o autor, a gente sabe que foi realmente João. O tema desse evangelho, eu não vou dizer que o tema, mas Jesus é apresentado como Filho de Deus. Não vou dizer que é tema, mas é forte essa vertente, essa tendência de João. Por exemplo, João 20:31 diz: "Mas estas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome." João escreve a não-judeus, testemunhando sobre Jesus como o Filho de Deus. Curiosidades sobre o livro: é um livro que tem 93% do seu conteúdo como único. Lembra que a gente disse que Mateus repete Marcos e Lucas também? Não é o caso de João. João tem algumas parábolas que são únicas, aliás, não algumas, mas muita coisa que é única de João. Só ele escreve o que ele escreveu. Ele declara diretamente a divindade de Jesus, como a gente já disse aqui, e é aquele que mais fala sobre o Espírito Santo. E também uma curiosidade, que João morreu de velhice, não foi martirizado como os demais discípulos e apóstolos, né? Bom, o que a gente sabe é que João é o evangelho mais simples de se ler. Quando a gente começa a estudar o grego,
professor de grego geralmente recomenda a gente ir para o Evangelho de João, mas talvez seja o mais profundo. É interessante isso, esse paradoxo. Os pais da igreja chegaram até a desprezar, porque o grego de João não é muito rebuscado, mas a maneira como João escreve é de uma profundidade muito grande. Geralmente as pessoas mais simples gostam de ler João. Ele é um evangelho que tem muita simpatia pelas pessoas da comunidade. Assim, minha mãe, por exemplo, gosta demais do evangelho de João. E isso é interessante, né? Mas ao mesmo tempo que é simples, ele é profundo. Bom, João repete poucos pensamentos em várias ocasiões. Você vai perceber isso. João repete a mesma ideia com outras palavras, traz em outro contexto, de outra maneira, mas ele repete bastante aquilo que ele fala. Ele usa também muitos paralelos, é o evangelho que mais usa paralelos. Talvez o livro bíblico que também mais faça isso, não afirmo com toda certeza, mas penso que sim. Que tipo de paralelo é isso? É luz e trevas, vida e morte, mundo e céu, coisas desse tipo. Bom, muitas pessoas dizem que João escreveu esse livro para combater as heresias. Não deixa de ser verdade até certo ponto. O problema é que a maior e mais forte heresia que abocanha a igreja, que chega até a igreja no seu início, é chamada de gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma bagunça herética, vamos dizer assim, mas ela só se torna realidade no século II. Então, João não escreve o seu livro para combater o gnosticismo, talvez para combater o docetismo, a gente já falou isso anteriormente. Docetismo que é o quê? É a ideia de que o que é material é ruim e aquilo que é espiritual é bom. Então, se você pensa assim, você não pode pensar que um Deus espiritual bom vira gente, encarna. Se ele faz isso, ele está se contaminando, vamos dizer assim. Essa era a crise do gnosticismo. Então, eles chegavam a dizer, por exemplo, que Jesus não era carne, que Jesus era um tipo de um holograma, uma imagem, mas ele não era carne. E João, você vai prestando atenção na sua narrativa, ele reafirma que Jesus era carne. Não é? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele se fez carne, habitou entre nós, mais à frente João fala. Então ele é muito enfático e ainda ele mostra e enfatiza de algumas formas a humanidade de Jesus, e isso é bem interessante. Ele estava nesse momento combatendo o protodocetismo, vamos chamar assim, né? E isso é o que a gente enxerga. Bom, o Evangelho de João é mais complexo quando a gente pensa em um esboço. Então, a gente não vai falar em esboço, a gente vai falar em tema teológico. No livro de João, você vai encontrar Jesus como agente de Deus na Terra, Jesus também como profeta de Deus na Terra. Você vai encontrar João enfatizando a humanidade de Jesus, João enfatizando Jesus como o Salvador e deixando claro que a salvação vem através dele, do reconhecimento dele, porque ele é Deus, não é, encarnado. Bom, a gente pode pensar que a missão do livro de João é essa, é apresentar Jesus como Deus encarnado. Mas o tema mais frequente na narrativa de João, digamos assim, um tema central, é a vida eterna. João escreve para as pessoas que não são judeus, como a gente já falou. E você falar para um não-judeu sobre reino de Deus, como fazem os demais escritores do Evangelho, é meio que fala de uma coisa que eles não entendem, né? Reino de Deus não era uma realidade muito boa para eles entenderem. Israel não, Israel, reino de Deus, reino de Israel. O israelita sabia bem isso. Mas um gentílico, um pagão, ele vai para onde? João vai por onde? João vai pela vida eterna, que toca as pessoas e que aproxima essas pessoas da própria figura de Jesus, né? Então essa é a ideia da nossa conversa sobre João, um evangelho apaixonante que eu recomendo que você leia com muita calma, porque a gente disse aqui, ele parece fácil, mas não é, bem profundo. Continuamos a nossa conversa sobre o Novo Testamento, agora falando sobre o livro de Atos. Muito bem, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é bom lembrar que o livro de Atos foi escrito por
Lucas, ok? Lucas escreve Atos para Teófilo. Teófilo é um nome grego, como nós já falamos, de um homem gentil, provavelmente, e que financia a escrita de Lucas. Recomendamos que você leia Lucas e Atos numa tacada só, como a gente fala, que vale a pena. O local de escrita é Roma, provavelmente 63 depois de Cristo. É bom lembrar que o livro de Atos ele é um livro histórico, é isso mesmo. Ele tem narrativas, mas diferente dos evangelhos, ele se categoriza como um livro histórico. É o único livro histórico do Novo Testamento. E vai contar o quê? A história da expansão e da propagação do evangelho. É um livro muito importante para nós entendermos esse processo em que os cristãos vão ganhando o seu espaço, vão vivendo o seu espaço, a igreja vai sendo formada, e isso é realmente impressionante nessa narrativa de Lucas, é muito legal. A gente sabe que ele narra a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e a gente tem aí o destaque para Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É assim que o evangelho chega até a gente, né? E essa narrativa é muito bonita. Algumas curiosidades, o livro de Atos contempla cerca de 30 anos, é uma transição entre os evangelhos e as epístolas, as cartas, que daqui a pouco nós vamos abranger aqui na conversa. O Espírito Santo é mencionado 70 vezes, quase todos os capítulos têm alguma coisa sobre oração. Outra coisa importante, interessante, aliás, é você observar as últimas palavras de Lucas em seu evangelho, onde ele narra a ascensão de Jesus, dizendo assim, Lucas 24:50, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Essa é a forma como Lucas termina o seu evangelho. Aí a gente tem João. Como a gente costuma ler a Bíblia na sequência dos livros, a gente às vezes passa batido isso. Mas aí a gente abre o livro de Atos, Atos 1:1, diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então você vê uma sequência óbvia e que vale a pena ser percebida na leitura do livro. Muito bem, então nós entramos agora naquela parte de olharmos um pouquinho o esboço de cada livro, e o livro de Atos também tem a sua necessidade. É um pouco longo, mas espero sintetizar aqui da melhor maneira possível. A gente tem logo de cara o prólogo, onde Lucas ele inicia a narrativa a respeito da igreja, baseando essa narrativa nas palavras de Jesus. Ele enraiza a igreja e a sua missão nas palavras de Jesus. Então isso é bem interessante. Logo depois nós temos a igreja em Jerusalém. Milagres acontecem, a cura do coxo na porta do templo, já há um levante por parte do Sinédrio, que era a cúpula jurídica da religião israelita contra os discípulos, não é? Uma segunda acusação posteriormente, também lá no Sinédrio, onde Gamaliel dá aquela palavra de sabedoria, olha, se for de Deus vai prosperar, e tá. Nós vamos depois para Estevão, Samaria, Saulo, isso no capítulo 6. Os cristãos começam a se distanciar do judaísmo e um personagem importante nisso é Estevão, não é? Estevão que é martirizado por causa disso, porque ele é considerado herege por parte dos judeus, e esse é o caminho que a igreja começa a trilhar. A partir daí a separação entre judaísmo e cristianismo se torna efetiva, não é? Pedro, ele é a figura central da igreja, ele prega aos gentios nesse momento, prega ao soldado romano, isso nós estamos falando do capítulo 9,
confirma a conversão de Cornélio para os irmãos judeus, porque é o primeiro convertido não judeu. Isso é significativo, né? Tudo isso é muito novo para eles e muito importante. E pela primeira vez no livro de Atos, no capítulo 11, se usa o termo cristão. É daí que sai o termo cristão. Paulo se volta para pregar os gentios, no capítulo 12, e a igreja em Antioquia envia Paulo para a primeira viagem missionária. A gente tem toda essa descrição no livro de Atos, que é muito relevante, muito importante. Ali no capítulo 15 aparece Timóteo, e daí em diante a igreja começa a ter uma penetração ainda muito maior no mundo gentílico, no mundo dos gentios, a partir do 16, né, com essa viagem de Paulo. Depois você tem a viagem de Paulo sendo encaminhado para Roma, não é? E isso tudo nos é mostrado no livro. Lucas destaca o desejo de Paulo de ir a Roma, e muita coisa acontece até que Paulo chega a Roma, fica ali 2 anos em prisão domiciliar, e nós temos então o destaque do livro, a própria expansão do evangelho. Como eu já disse anteriormente, Atos, melhor dizendo, é o livro que mostra como é que a igreja começa. Essa distinção entre cristianismo, judaísmo, porque no primeiro momento é isso que se pensa, esses caras aí, eles são uma seita judaica. Porque os judeus, ou melhor dizendo, os discípulos, eles iam adorar a Deus no templo. Eles continuavam a flertar, a se envolver com as práticas judaicas. O tempo vai fazendo com que eles se distanciem. Há polêmicas com relação a isso, a gente vai ver daqui a pouco nas cartas que nós vamos analisar juntos aí, que essas polêmicas acontecem justamente por isso. Mas é isso aí, é um livro muito legal, muito importante, dinâmico de se ler, e que vai dando para a gente um fundo histórico a respeito das cartas que são escritas depois. Você começa a ter ideia de qual era o cenário em que algumas cartas foram escritas, ok? Esse é o nosso comentário sobre Atos, então. Vamos lá. Esqueci de dizer uma coisa fundamental aqui, ainda bem que estou gravando e dá para trazer de volta, né? É a descida do Espírito Santo, né? É quando o Espírito Santo vem, o Filho sobe e o Espírito Santo vem. Essa dinâmica é muito bonita, né? No Velho Testamento você tem Deus vindo, um Deus que vem para socorrer o povo ali no Egito, ele ouve a oração do seu povo e desce. Você tem o Filho que encarna, vem, e agora você tem o Espírito que vem. A Trindade sempre mostrando a sua disposição de vir até o homem, de socorrer o homem, de se relacionar com o homem. E a vinda do Espírito Santo qualifica a igreja e dá a ela toda a condição de se tornar aquilo que ela é, grande, e que faz as coisas em nome de Jesus, que leva o evangelho, e aí são 2000 anos de história para a gente pensar, né? Maravilha, gente. Nós continuamos a nossa conversa dentro do Novo Testamento, passando agora para as cartas de Paulo. E as cartas de Paulo são divididas, e o primeiro bloco que nós vamos analisar, conhecer rapidamente, é o bloco das cartas eclesiásticas. Bonito esse nome, né? Mais conhecido como cartas às igrejas. Paulo escrevendo cartas às igrejas que ele abriu nas suas viagens missionárias. A gente não tem tempo de falar muito mais sobre isso, mas Paulo foi um pregador dos gentios, né? Aos gentios. Ele fez um trabalho fantástico, divulgou o evangelho no meio dos pagãos e foi um dos homens mais importantes dentro do trabalho de divulgação do cristianismo, do evangelho de Jesus Cristo, né? E a gente deve muito a Paulo. E por onde passou, abriu igrejas, constituiu igrejas, e ele usava as cartas para falar com o pessoal, para instruí-los, para corrigi-los, para exortá-los, para animá-los, essa coisa toda. E não tinha naquela época a internet como a gente tem hoje, né? Então ele usava o recurso da escrita. Então vamos lá, essas são as cartas de Paulo às igrejas. Vamos pensar junto um pouquinho sobre elas. Muito bem, Romanos então. Autor Paulo, sem problema nenhum, destinatário à igreja em Roma. Ele escreveu essa carta a partir de Corinto e a data provável é 57 depois de Cristo.
Uma curiosidade é que o livro de Romanos foi dirigido a uma igreja, diferente do que eu falei na introdução aqui, que não foi aberta por Paulo. A origem da igreja em Roma é desconhecida. A, a origem dessa igreja é atribuída a crentes da região, irmãos que foram se reunindo, daqui a pouco tinha uma igreja e Paulo escreve para esse pessoal. O esboço da carta de Romanos é dividido mais ou menos assim, né? O evangelho como justiça de Deus mediante a fé, o evangelho como poder de Deus para a salvação, o evangelho e Israel, Paulo fala bastante sobre isso, e o evangelho e a transformação da vida do crente. É um livro doutrinário e que influenciou demais a história da igreja. Se você não conhece a história de Lutero, sugiro que você procure o filme Lutero lá no YouTube, você vai encontrar esse filme, assista, que é bem bacana. Lutero, que é um personagem importante para nós, protestantes, ele teve uma transformação de vida muito profunda lendo o Evangelho, aliás, a carta de Paulo aos Romanos. Eu acho que vale a pena o registro que Lutero estuda a carta de Paulo aos Romanos no texto original, que era o grego. E isso acontece porque ele é apanhado por um movimento chamado humanismo. Esse movimento, diferente do que a gente pensa hoje, que o homem está em primeiro lugar, ele tem esse nome porque os estudiosos daquela época, eles recorrem às humanas, às matérias humanas, então às letras. E por que isso acontece? Por que Lutero e outros se dedicam à leitura do texto grego? Porque alguns séculos antes, perto do século XIII até o século XVI, quando acontece essa situação com Lutero, acontece o Renascimento, a Renascença, né? E o que é isso? É um movimento da ciência, o afloramento da ciência. O homem começa a fazer descobertas incríveis. Entre elas, por exemplo, Galileu Galilei, ele descobre que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas que a Terra gira em torno do Sol. Qual o problema de ter se descoberto isso? É o dogma da igreja, porque a igreja afirmava tudo, a igreja respondia tudo. Daqui a pouco aparece uma pessoa e diz, não, não é bem assim. O dogma de vocês está errado. Isso causou sérios problemas para Galileu, uma pessoa persona não grata para a igreja, ele e outros, né? E o que acontece é que quando o dogma é colocado em questão, o movimento humanista dirige as pessoas, os estudiosos, a irem nas letras originais. Então é interessante perceber isso, né? Eles vão na fonte. Essa é a ideia do humanismo. Eles vão estudar na fonte. É esse movimento que leva Lutero a ler Romanos em grego e conhecer o que é a graça. Aquele momento bonito que a gente vê no filme e que, na verdade, vê na história, né? Em que Lutero estuda o texto e se esclarece a respeito do que é evangelho. E ele larga tudo para abraçar essa realidade, indo contra a própria Igreja Católica. E isso acontece, cabe aqui essa curiosidade, porque Lutero lê o livro de Romanos lá no original. Bem legal isso, né? E o que Lutero descobre é justamente isso, é justificação pela fé. Essa é a grande pegada do livro de Romanos. Nós não somos justificados por uma atitude humana nenhuma. Nenhuma atitude humana justifica o homem. O que justifica o homem é a misericórdia, a graça de Deus, é o sacrifício de Cristo na cruz. Não há nada que eu faça ou que você faça que possa nos justificar. Não somos bons o suficiente para isso. Somos justificados pela morte de Cristo. Ele toma para si o nosso pecado e o seu sacrifício nos justifica. Eu acho que é a maior lição que a gente pode ter no livro de Romanos e vale a pena você conhecer mais o conteúdo dessa carta maravilhosa de Paulo. Agora a gente entra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O autor é Paulo, destinatário à igreja em Corinto. Ele escreve essa carta a partir de Éfeso, na época de 56, mais ou menos depois de Cristo. Um esboço rápido, a gente tem o preâmbulo, saudações e exposição dos problemas internos da igreja, que são muitos, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Ele aborda problemas diversos, casamentos e temas correlatos a isso, comida sacrificada a ídolos,
Paulo defende seu apostolado e usa seu exemplo para ensinar a humildade. 3 problemas clássicos que são colocados aí a partir do capítulo 11. E depois ressurreição dos crentes, coleta, ida de Apolo e também algumas exortações. É bom a gente saber que essa carta é escrita a uma igreja muito problemática, uma igreja muito dividida. E por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade propensa à chegada de muitas opiniões, de muitos valores pagãos. Então era uma igreja que sofria muito com isso. Uma igreja com muitos dons, mas também dividida, com problemas de moralidade, aquela coisa toda. E é uma carta muito diversa. Olha só, vou te falar algumas coisas que você vai encontrar nessa carta. Você vai encontrar o famoso poema de Paulo sobre o amor, que não foi escrito pelo Renato Russo, né? Coisa nenhuma, como muita gente acha. Você vai encontrar a descrição dos dons, não é? Primeiro Coríntios capítulo 12, e isso é um momento muito importante de ensino de Paulo, que a gente utiliza, inclusive, até hoje, né, para avaliar a nossa situação com relação aos dons. Você tem ali no capítulo 14, dons de língua, dom de línguas e essa coisa toda. Então é uma igreja muito complicada nesse aspecto e Paulo escreve para eles, para corrigi-los, para exortá-los, e tem uma variedade muito grande de assuntos. Quero abordar rapidamente que a carta de 1 Coríntios é a base que a gente usa para pensar a respeito dos dons na igreja hoje. Como é que a Casa da Rocha pensa os dons? Bom, a gente não é cessacionista. Cessacionista é um termo que a gente usa para falar que o Espírito Santo não age hoje, que ele cessou, por isso o termo, né? Não. A gente crê que o Espírito Santo está entre nós hoje, que ele habita no coração do crente. A nossa divergência com relação aos pentecostais é que os pentecostais pensam nos dons como uma ferramenta que o Espírito Santo dá a partir do batismo com o Espírito Santo, né? Que é uma segunda bênção no conceito pentecostal, é uma segunda bênção, um segundo momento, um segundo movimento de Deus na vida do homem, coisa que a gente não acredita. Por que a gente não acredita? Primeiro, porque não dá para dividir trindade. Se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu aceito o Filho, eu aceito o Pai, eu aceito o Espírito, e tudo está no mesmo pacote, porque ele é um Deus trino. Segundo, porque essa ideia de segunda bênção, ela cria uma hierarquia, né, na igreja, uma coisa muito ruim. O crente que não é batizado com o Espírito Santo fica aqui, o crente que é batizado com o Espírito Santo ele é mais espiritual, então ele fica ali. Essa coisa a gente não entende muito bem assim. A gente entende que o crente é batizado com o Espírito Santo ao receber Jesus como Senhor e Salvador, porque é o próprio Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E os dons? Os dons são ferramentas de Deus para serem utilizados na igreja. A gente acredita nos dons? Sim. Nós temos uma divergência bastante forte com a maneira como os dons são utilizados. A gente entende que os dons são instrumentos para que o caráter de Cristo esteja na vida do homem. Eles não são o fim, eles são o meio. Eu já falei isso algumas vezes lá na casa, em Guarulhos, eu acho bacana a gente pensar assim. Eles não são o fim. Eu não tenho como finalidade falar em línguas, eu não tenho como finalidade profetizar e curar. Isso são instrumentos. A finalidade é me parecer mais com Deus. Então, é triste falar, mas o que a gente percebe é essa valorização dos dons como fim. O irmão profetiza, o irmão fala em línguas, mas ele não é nem um pouco parecido com Cristo. Em casa ele bate na mulher, ele é um crente safado, é um crente que deve para todo mundo, que não tem palavra, que é arrogante, que é dado a aquilo que não reflete Cristo. Então, o que está acontecendo? Ele está cheio dos dons, mas ele não reflete Cristo. Ele entendeu errado. E esse é o grande dilema que a gente tem hoje. Que Deus nos ajude, né, a ver os dons da maneira correta. E o livro de Coríntios, ele aborda muitas coisas, mas esse é um tema muito importante ali, vale a pena conferir. Entramos no livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, escrita por Paulo, destinatário à igreja em Corinto, local Macedônia, já vê que é diferente o local da escrita, a data mais ou menos igual ao outro livro 56. Um esboço rápido, apresentação e saudação, justificação da sua viagem, como perdoar alguém, a natureza e propósito de seu ministério. Paulo está feliz com o retorno de Tito
e o seu relatório a respeito das exortações feitas anteriormente por carta e pessoalmente, coleta aos pobres da Judéia e os capítulos finais. Uma curiosidade interessante é que Paulo estava sofrendo calúnias e difamações de controvérsias que começam na Galácia. A gente vai chegar na carta de Gálatas, vai dar para falar um pouquinho mais sobre isso. Seus oponentes judaizantes queriam desacreditá-lo. É a carta com mais detalhes pessoais e autobiográficos de Paulo. Eu acho que um dos pontos altos dessa carta é quando ele fala sobre a coleta para os crentes da Judéia. É um dos textos mais legais para a gente pensar sobre generosidade, sobre não ter apego ao dinheiro e sobre lidar com essa coisa de dar, de entregar. Não é? A gente vê lá o Paulo escrevendo a partir do capítulo 8 um incentivo à contribuição. Ele diz assim no versículo 10, esse é meu conselho, convém que vocês contribuam. É uma diretriz de Paulo, uma direção de Paulo, alguma coisa que é bem interessante para a gente. Alguns versículos para destacar aqui nessa carta, nesse texto que nós estamos falando. Um deles é o versículo 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo está falando sobre o desapego de Jesus em deixar a sua glória, como ele fala também lá em Filipenses, e se tornar homem, e ele usa isso como exemplo para que nós sigamos os passos de Jesus, sendo aqueles que doam, aqueles que entregam também. E lá no capítulo 9 a gente tem o famoso versículo, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A gente, em cima dessa palavra, pode desmontar o conceito de dízimo como obrigação que a gente encontra no Velho Testamento, mas que cai aqui no Novo Testamento, aliás, do Velho Testamento, obrigação do Velho que cai no Novo, que não tem mais validade no Novo. Agora a gente não tem mais essa obrigação, a gente se move com amor, com liberalidade, com generosidade. O que Deus espera é que a gente dê, quando possível, muito mais do que 10%. Mas quando não é possível, que a gente também não dê, porque é o que Paulo diz aqui, né? Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não por pesar, né? Nem como obrigação. Olha só, isso desmonta qualquer ideia de que há uma obrigatoriedade. O que há no coração do crente hoje, o que deve haver é generosidade e liberalidade na contribuição. E aí vamos para o próximo livro. O próximo livro é a carta de Paulo aos Gálatas, a igreja na Galácia. É provavelmente uma carta circular. Aliás, algumas dessas cartas eram circulares. O que é isso? Eu trabalhei no banco e a gente tinha circular. Circular era justamente um papel que informava alguma coisa e que circulava dentro da agência e todo mundo tinha que ler. Então, as cartas de Paulo às vezes têm essa característica, elas não são direcionadas a uma igreja, mas a mais de uma. A carta aos Gálatas tem uma certa dificuldade de saber para quem ela foi dirigida, mas ela pode ser também encaixada dentro dessa ideia de uma carta circular. Foi escrita por Paulo, destinatários prováveis, como eu disse, irmãos no sul da Galácia. Ele escreveu a partir da Macedônia também na época de 56. Um esboço rápido, abertura objetiva e profunda que Paulo fala. Depois ele entra com a palavra de lei e graça. Obedecer à lei como instrumento de justificação é retroceder. E no final, os capítulos finais, no momento final da carta, ele fala sobre vida no espírito e vida na carne. Eu tenho um carinho especial por Gálatas, porque Gálatas fala sobre liberdade em Cristo Jesus. O que acontece, gente, é que Paulo prega para esse pessoal se converte lá na Galácia, eles eram pagãos, eles não eram judeus, eles eram gentios, né? E aí Paulo prega, institui a igreja e eles recebem a visita de um grupo chamado judaizantes. A gente chama esse grupo de judaizantes. Esse pessoal chega lá e fala, puxa, que bacana, uma igreja, Paulo abriu essa igreja aqui, que legal. Vocês se converteram, vocês conhecem a Jesus, agora vocês têm que seguir a lei dos judeus. Tem que fazer circuncisão, vocês têm que seguir o sábado. E eles jogam em cima desse pessoal uma série de normas e regras e Paulo fica doido.
Porque Paulo entendeu que essas normas e regras não serviam de nada, a não ser de escravidão em muitas coisas. Então Paulo ele se opõe justamente a isso, escreve essa carta falando ao pessoal da Galácia, aos Gálatas, olha, não façam isso é perda de tempo, isso não nos justifica. Como Paulo é assertivo nisso, ele diz assim em Gálatas 3, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber alguma coisa, apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? O Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? É aqui que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte, vocês se converteram porque cumpriram alguma lei ou porque tiveram fé? Vocês receberam o Espírito porque cumpriram a lei ou porque tiveram fé naquilo que eu falei para vocês quando eu fui aí? Então, vocês começaram bem, mas agora vocês estão indo para um lado da escravidão novamente, tentando se justificar através do cumprimento da lei. Paulo já tinha escrito alguma coisa assim para os romanos, né? Como eu falei agora há pouco, sobre Lutero, e aqui na carta de Paulo aos Gálatas você vê Paulo reafirmando isso, e esse é um momento interessante porque a igreja está se formando e eles estão já, para Paulo isso já está consolidado, mas eles estão entendendo que o evangelho não foi só para os judeus, mas para os gentios, né? E Paulo está reafirmando isso para os Gálatas, e que o judaísmo não precisava acontecer diante deles, com eles, na vida deles, para que eles se justificassem. Esse acho que é o grande mérito dessa carta. A próxima é a carta de Paulo aos Efésios, ou seja, a igreja em Éfeso foi escrita por Paulo. Ele está preso em Roma, já um pouco mais à frente, 60 depois de Cristo é a data. O esboço é uma saudação, louvor a Deus e oração pelos de Éfeso, pecado, graça, unidade e mistério do Evangelho, depois unidade e dons de Deus na igreja e santidade, aí no final família e saudações finais. Curiosidades que a gente tem aqui sobre essa carta, é o único escrito no Novo Testamento em que a palavra igreja significa igreja universal mais do que igreja local. Você sabe que tem essa diferença, né? Cuidado para ler um texto bíblico, quando a palavra igreja aparece, tenha cuidado para saber sobre que tipo de igreja, ou qual igreja, melhor dizendo, a Bíblia está se referindo. Tem a igreja mística, tem a igreja local, tem a igreja CNPJ, não é? A gente tem que tomar cuidado com isso. Foi escrita depois de muitas igrejas terem sido fundadas e depois de Paulo ter a oportunidade de meditar no significado desse novo organismo. E é isso mesmo, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que tem muito a ver com essa nova sociedade. John Stott, quando você lê o livro de John Stott sobre Efésios, ele fala muito sobre isso, uma nova sociedade surge, porque a gente se converte e a gente continua aqui, sujeito a esse mundo, passando dificuldades nesse mundo, mas a gente ganha uma nova cidadania, a gente se torna servo de Deus, a gente se torna gente renascida, a gente nasce de novo, a gente é nova criação em Cristo Jesus. E a gente ganha uma nova identidade. Continuamos brasileiros, continuamos guarulhenses, paulistanos, como é o meu caso, mas temos uma nova nacionalidade, somos do céu. E o reino de Deus, que é o céu, que é o reinado de Deus aqui na terra, ele acontece entre nós. Então a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Paulo fala sobre isso, por exemplo, capítulo 2, a nova humanidade em Cristo. Portanto, lembrem-se, capítulo 2, versículo 11, de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo está falando, vocês não eram nem judeus, né? Então vocês estavam separados de Deus. Mas agora, no versículo 13, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue. Então ele fala dessa coisa que acontece com o Evangelho,
que rompe a barreira da etnia e traz as pessoas para Cristo, aproximando-as de Cristo. Então, Paulo fala sobre essa nova humanidade em Cristo e ele dá receitas tipo a unidade do corpo de Cristo, o procedimento dos filhos, da luz, como a gente tem que andar, vida em comunhão, tem bastante a ver com a igreja, é uma bela carta para ser estudada pela igreja, recomendo. Chegamos à carta de Paulo aos Filipenses, destinada à igreja em Filipos, claro. O local de escrita é o final da prisão de Paulo em Roma, a data provável de 60 a 61 depois de Cristo. Um esboço rápido, oração e saudação, a maneira de viver do crente, Jesus é o exemplo máximo, envio de Timóteo e Epafrodito, a anticircuncisão. Paulo persegue a perfeição e diz para os filipenses fazerem o mesmo, e no final nós temos lá algumas saudações diversas. É a carta mais alegre de Paulo. A palavra alegria aparece 16 vezes, é a carta mais afetuosa, mais pessoal, sem censura ou reprovações duras. Alguns estudiosos dizem que talvez seja a carta favorita de Paulo. E é bom saber que foi em Filipos que o evangelho penetrou na Europa pela primeira vez depois da visão de Paulo lá em Troade, quando ele recebe uma visão dizendo a ele, passa a Macedônia. Ele começa essa viagem e ele entra na Europa por Filipos e ali ele prega o evangelho e institui essa igreja. É uma carta bem encorajadora, eu acho que ela tem essa característica, né? Capítulo 3 fala sobre a plena confiança que nós devemos ter em Cristo. Na sequência, ele fala sobre prosseguir para o alvo, não é? A gente conhece bem esse texto e ele está estimulando os filipenses a seguirem na sua caminhada e na sua jornada cristã. É uma boa carta para encher o coração da gente de alegria. Recomendo que você leia. A próxima carta é a carta de Paulo aos Colossenses, igreja em Colossos, né? Também escrita no final da sua prisão em Roma, provavelmente 61 depois de Cristo, um esboço rápido, saudação inicial e cristologia, sofrimento de Paulo ao trabalhar para Cristo e sua luta em favor dos crentes, advertência aos crentes a viverem em Cristo, cuidado com as filosofias enganosas, grandeza de Cristo e salvação de Cristo, salvação em Cristo, controvérsia sobre leis alimentares e festas, como viver o evangelho, o lar cristão e as relações com os de fora, saudações finais. Essa carta tem como curiosidade o fato de Paulo nunca ter visitado a cidade de Colossos e não existe citação do Antigo Testamento nessa carta. Agora, ela é uma carta que apresenta a pessoa de Cristo, a imagem do Deus invisível, aquele que é ativo na criação, aquele que é o cabeça da igreja. Você pode ler muito bem isso logo na abertura. Capítulo 1, do 1 ao 23, você vai se esbaldar com a descrição que Paulo faz, e é uma descrição linda da pessoa do próprio Cristo. Depois, mais à frente, no capítulo 2, ele vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo está o próprio Deus, ele é o próprio Deus. E talvez essa seja a característica mais forte dessa carta de Paulo, pelo menos numa visão superficial, não é? Que a gente pode ter numa conversa rápida como essa. Realmente, a pessoa de Cristo, o seu valor, a tudo que ele é e que tudo é ele, isso é muito legal. A gente lê, tentar meditar um pouco sobre isso. Eu acho que vale muito a pena. Aliás, é um hino muito bonito a escrita de Paulo logo no começo, a supremacia de Cristo. Versículo 15 do capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. É lindo esse texto de Paulo e vale a pena a gente pensar nisso e olhar para Cristo a partir dessa ótica é realmente fundamental para um cristão. Agora temos 1 Tessalonicenses. É a igreja em Tessalônica. Paulo escreve essa carta a partir de Corinto, um pouco antes, né? Você vê que não é ordem cronológica o texto bíblico que a gente tem. Aqui nós estamos no ano 51 depois de Cristo. Um esboço rápido.
as saudações gerais. Paulo fala sobre Timóteo, ora pelo progresso deles, exortação pela pureza sexual, amor fraternal, sustento, explanação sobre a parúzia, que é a segunda vinda de Jesus, exortações genéricas e saudação. Algumas curiosidades. A primeira discussão mais detalhada de escatologia, que é a volta de Cristo. Uma confusão sobre a segunda vinda de Cristo levou alguns daquela igreja a abandonarem seus empregos. Paulo também elogia a firmeza dos tessalonicenses perante a perseguição e a correção de certos erros que surgiram na caminhada deles. Bom, Paulo dá um certo destaque aí nessa carta, falando sobre o que a gente chama de parúzia, ou a segunda vinda de Cristo. A partir do capítulo 4, ele fala bastante sobre isso, mas o interessante é que ele diz que nós devemos viver para agradar a Deus, e viver assim no sentido de continuar vivendo, não é? Paulo é um daqueles que exorta a gente a observar a vida como se fosse o último dia, como se Jesus voltasse amanhã. Aliás, no começo do Evangelho eles tinham essa ideia, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso no começo da nossa conversa. E ali na explanação do capítulo 4, ele fala um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos, como os crentes vivos vão se encontrar com o Senhor. Não se sabe muito bem quando isso vai acontecer. Aliás, não se sabe muito bem, não se sabe quando isso vai acontecer. E Paulo diz: você deve viver preparado para que você não seja pego de surpresa. Então ele escreve essa igreja e fala essas coisas importantes a respeito da vinda de Jesus e de outras coisas, como por exemplo a suportar provações e aí por diante. É uma carta bastante interessante, justamente porque apresenta essa ideia da segunda vinda de Cristo, algo inusitado até então e que vale ser conferido. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses também é escrita de Corinto, também escrita, é claro, a Tessalônica, a igreja em Tessalônica, e também mantém a mesma data, 51 depois de Cristo. O esboço rápido é que é uma saudação e graça pelos Tessalonicenses, juízo aos que o condenam e oração, o homem da iniquidade, a gente fala sobre isso já já, exortação e oração. Paulo pede orações, fidelidade de Deus, ociosidade, desobediência, oração e bênção. Curiosidades: é a menor carta com 47 versículos. Paulo faz 4 orações pelos leitores, mesmo sendo uma carta tão pequena. E essa me parece ser uma carta bem dura em alguns aspectos. Ele fala sobre esse homem da iniquidade ou homem do pecado, que a gente não sabe muito bem quem é, mas ele diz a partir do versículo 3 do capítulo 2: não deixem que ninguém os engane de modo nenhum, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele é bem duro, né, nessa sua forma de falar. Depois ele faz uma exortação à perseverança, dizendo para que eles perseverem firmes, né? Ele os chamou para isso, capítulo 2, versículo 14, por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Então ele está exortando o pessoal lá em os Tessalonicenses, melhor dizendo, e ele também adverte a respeito da ociosidade. É uma carta bastante dura, bastante dirigida a essa questão de perdermos as referências, olharmos para coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. Ele está corrigindo os Tessalonicenses a respeito disso, ok? Aqui, gente, depois dessa leitura dessas cartas, se encerra a nossa conversa sobre cartas eclesiásticas. E agora a gente entra nas cartas pastorais. Qual a diferença? Essas cartas são escritas ou foram escritas para pessoas, com o intuito de pastorear pessoas. E a gente começa com 1 Timóteo.
Primeiro Timóteo foi escrito entre 62 e 63 depois de Cristo, a partir da Macedônia, e o destinatário é Timóteo, é a carta de Paulo a Timóteo. Então vamos dar uma olhadinha no esboço dessa carta: saudação e advertências, o bom combate. Paulo ensina a orar por todos, mulheres, bispos, diáconos e esposas, poemas sobre encarnação, falsos mestres, exortação a Timóteo, como tratar idosos, mulheres mais novas, viúvas, presbíteros e escravos, falsos mestres, amor ao dinheiro, exortação a viver corretamente, os ricos, firme na fé e bênção. Algumas curiosidades. Paulo entregou a Timóteo o pastoreio de Éfeso quando Timóteo tinha cerca de 30 anos, uma idade relativamente nova para um judeu. É um manual de cuidados pastorais, porque Timóteo nos parece ser uma pessoa que não tinha muita personalidade forte, era tímido, sujeito a problemas de saúde. Então, Paulo escreve essa carta a ele com a intenção de estimulá-lo e corrigi-lo. Então, a gente vai encontrar Paulo, por exemplo, ajudando Timóteo a combater o bom combate. Paulo, inclusive, ensinando a gente a orar pelas autoridades, porque ele escreve para Timóteo, mas os seus leitores acabam ganhando essas direções que são dadas para ele, né? Paulo fala sobre a vestimenta e o modo de viver das mulheres, e tem um ponto importante nessa carta que é a qualificação para bispos, diáconos e esposas. Serve muito para a gente olhar para a vida do pastor, não é? Se apresenta essas qualificações, isso é bem interessante. No capítulo 4 ele faz uma exortação para que Timóteo não negligenciasse o dom de Deus dado pela imposição de mãos, ou seja, você foi ordenado, consagrado e dirigido a cuidar de uma igreja, né? Não negligencie isso, isso é fundamental. Depois a gente tem também no capítulo 6 uma advertência para que os ricos não acumulem tesouros onde a prata corrói, como Jesus ensina, né? E aí por diante. Então, é uma carta bastante abrangente, mas a gente deve se lembrar que Paulo está escrevendo para Timóteo, porque Timóteo cuidava de uma igreja. E essas realidades expostas por Paulo para Timóteo eram a realidade da comunidade que Timóteo dirigia e cuidava. Então é uma carta bastante interessante para a gente olhar para a igreja, né? A gente olha para a igreja e olha para essa carta, a gente vai encontrar problemas na igreja que são resolvidos, que são corrigidos a partir da leitura de uma carta como essa. E aí nós entramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, e eu, na verdade, deveria ter apresentado Timóteo na primeira carta, né? Quem é Timóteo, afinal, já que Paulo escreve um livro para ele, né? Uma carta para ele, aliás, não uma, mas duas, mas a gente pode rapidamente dizer que Timóteo foi um discípulo de Paulo, filho de uma judia crente e de um pai grego. Paulo decide tomá-lo como companheiro de viagem, faz a circuncisão de Timóteo para que ele fosse aceito pelos judeus convertidos. Isso é bem interessante, né? Não porque ele acreditasse nisso, mas ele deixa muito claro que está circuncidando Timóteo para que ele fosse aceito pela comunidade judaica convertida. E Timóteo é um homem que segue ao lado de Paulo, e a tradição diz que ele herdou e foi consagrado como bispo da igreja em Éfeso nos anos 65 depois de Cristo. E ele então é que é esse alvo das cartas que Paulo escreve, né, sobre esse homem que nós estamos falando. A segunda carta de Paulo a Timóteo também foi escrita da segunda prisão em Roma, de 67 a 68 depois de Cristo, né? Bastante tempo depois. Um esboço rápido é que Paulo está vendo a morte chegar. Depois nós temos saudação. Aliás, vou me corrigir aqui. Paulo escreve a partir dessa perspectiva, né, de que ele está percebendo que a morte está chegando. A gente encontra isso no capítulo 4. Está ali no esboço, no começo do esboço, só como uma citação de que a carta tem esse tom mais melancólico e mais pesado. Mas ela abre com saudação, ações de graça, não se envergonhar do evangelho, ser forte na fé,
elementos essenciais do Evangelho, trabalhador fiel, advertência contra falsos mestres, os últimos tempos, proteção divina, exortação a Timóteo, prosseguir no ensino e na pregação das Escrituras, preparado para a morte, lembra que eu falei disso? Paulo fala a respeito de alguns indivíduos, Paulo se sente abandonado e ele dá a sua saudação e a sua bênção. É a última epístola de Paulo, contendo suas últimas palavras e vontades. E é cheia de emoção, cheia de desafios, memórias, cheia de amor. Paulo usa algumas figuras para o crente no capítulo 2, como soldado, atleta, lavrador, obreiro, utensílio, servo, é assim. Então essa carta deve ser sempre vista por nós a partir da ótica de Paulo, percebendo que a sua vida está chegando ao fim. Por isso que ele fala sobre o bom combate. Ela parece um testamento, ela tem essa característica, né? Uma carta muito emotiva que Paulo escreve a Timóteo. O interessante é que Paulo usa esse sofrimento como exemplo para Timóteo. Veja, por exemplo, o que ele fala no capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Paulo pega pesado com Timóteo, mas ele pega pesado com Timóteo a partir da sua própria pessoa, a partir da sua própria realidade, de alguém que sofre e que morre pelo Evangelho. É nesse caminho que ele vai, e as palavras são bem fortes para que Timóteo aprenda, observando a vida de Paulo, e siga o mesmo caminho, né? Não há dúvida nenhuma de que essa realidade deve ser aplicada na vida de nós, cristãos, de todos nós, seguindo o Evangelho, a tempo e fora de tempo, pregando a palavra e vivendo fielmente aquilo que nos foi dado, o Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos à carta de Paulo a Tito. Vamos começar esclarecendo quem é Tito. Tito era um companheiro de Paulo. Ele é mencionado em várias epístolas de Paulo, em várias cartas. Ele estava com Paulo e Barnabé em Antioquia, e ele inclusive acompanha Paulo e Barnabé no concílio de Jerusalém. Ele não tem o seu nome citado em Atos dos Apóstolos, mas ele é um dos 70 discípulos que estão descritos no texto bíblico ali em Atos capítulo 18. Bem, esse Tito, ele é pastor de uma das igrejas, e Paulo escreve a ele porque a igreja estava passando por problemas. Então vamos conferir um pouquinho essa carta. É uma carta que tem como objetivo falar sobre ordem na igreja. Então Paulo escreve essa carta, o destinatário é Tito, ele escreve a partir da Ásia Menor, no ano 66 depois de Cristo, é o que dizem os estudiosos. Nós temos lá uma saudação. Paulo deixou Tito em Creta para ajudar a igreja e dar instruções para nomear presbíteros, resistência aos rebeldes, os mais velhos, mulheres mais velhas e mais novas, homens mais novos, escravos, ou seja, ele está dando instruções a respeito dessas pessoas, dessas classes, não é? Viver corretamente e obedecer autoridades, contraste na vida, divisões tolas, instruções sobre indivíduos e saudações finais. A curiosidade é justamente essa. Paulo escreveu para Tito, que estava pastoreando a igreja em Creta. Lá a situação estava desanimadora, a igreja desorganizada e os seus membros tinham um comportamento completamente descuidado. Portanto, é uma carta voltada à correção do caminhar da igreja. E ela serve para nós, já que somos gente que participa de igreja. Então, ele diz, por exemplo, ali no capítulo 3, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. É uma carta que tem como objetivo ordenar a igreja dirigida por Tito. A carta de Paulo a Filemon é uma carta extremamente pessoal. Paulo escreve a Filemon,
que era da igreja de Colossos, escreve a partir do final da sua prisão em Roma, também no ano 61 depois de Cristo. Esboço rápido, saudação e oração, amor por Onésimo, de escravo para irmão caríssimo, ok? Paulo assume o possível prejuízo de Filemão e a benção. Bom, gente, o que é que está acontecendo aqui? É uma carta completamente pessoal. Paulo enviou Onésimo de volta ao seu antigo senhor com uma nota pedindo-lhe que fosse recebido e perdoado por Filemão. Paulo concordou em compensar a perda financeira causada por Onésimo. Qual o detalhe disso, gente? Paulo conhece Onésimo na prisão e ele se converte. Onésimo é um escravo fugitivo. Olha que coisa bem interessante. Onésimo, é um escravo fugitivo. Seu senhor é Filemão. Paulo escreve uma carta que acompanha Onésimo, porque Onésimo vai voltar, ele volta até Filemão. Nessa carta, Paulo fala para ele: Filemão, você tem que amar agora esse Onésimo aí, porque agora ele é teu irmão em Cristo. Ele não é mais teu escravo, ele é teu irmão em Cristo. E é uma carta que tem como objetivo ajustar a relação de Filemão com Onésimo, mas também valorizar a figura humana. Uma carta muito curtinha, né? Ela tem 24, 25 versículos, uma carta muito curta. E você percebe que Paulo tem essa ideia de valorizar a pessoa de Onésimo depois da sua conversão. Diz assim o versículo 17: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim, porque agora Onésimo é um cristão. Uma carta bem interessante nesse aspecto. A carta de Paulo aos Hebreus, aliás, de Paulo não, encerramos as cartas de Paulo. Agora é a carta de alguém aos cristãos hebreus. De alguém porque a gente não tem a autoria dessa carta, ok? E é uma carta que tem algumas coisas em aberto quanto à sua origem, ok? E a sua autoria. Então ninguém sabe quem escreveu. Alguns dizem que é Paulo, mas isso não se tem certeza. Meu professor lá no seminário diz que Hebreus é Hebreus, porque é meio nebuloso mesmo, né? É uma carta bem difícil de você colocar um esboço, porque o autor vai e volta, repete algumas coisas, então eu preferi abordar a carta em cima dos temas teológicos dela, o velho e o novo, a vida cristã como jornada, a natureza da fé, salvação futura e presente, a realidade da apostasia, Deus como juiz e pai, filho e sumo sacerdote, o povo de Deus. É o único livro do Novo Testamento com a autoria indefinida. A palavra superior aparece 13 vezes. Ela declara claramente que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é superior aos profetas, anjos, é superior ao próprio Moisés, a Josué, Arão e a lei. É uma carta bem profunda, bem densa. Para a gente estudar Hebreus, o negócio pega. Eu acho que o destaque é a colocação de Jesus como o sumo sacerdote de uma nova aliança. O autor de Hebreus vem explicar que aquilo que acontecia lá no tabernáculo, lá no templo, aquele sacrifício todo era um sacrifício temporal, que tinha uma validade temporal. Mas quando vem Cristo, ele vem trazer uma nova aliança e ele efetivamente define isso. O sacrifício de Cristo é definido. Não é? Diz aqui o versículo, deixa eu achar aqui, versículo 11, capítulo 10. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu acho que o auge de Hebreus é esse, apresentar o sacrifício de Cristo como o sacrifício
pleno, completo. Não se precisa mais sacrificar no templo, ninguém precisa mais sacrificar nada. Aliás, na Casa da Rocha Guarulhos, esses dias a gente pregou sobre isso, sobre o está consumado, né? Acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais por que oferecer nada, por que sacrificar nada, não tem mais nada para o homem fazer. Ele fez o sacrifício final. Essa talvez seja o maior ensinamento da carta aos Hebreus. Chegamos à carta de Tiago. Interessante que essa carta não leva o nome do destinatário, mas de quem escreveu, né? Esse Tiago aí, gente, é o irmão de Jesus, já já a gente fala sobre ele. Ele escreve essa carta aos judeus da dispersão, a partir de Jerusalém, no ano 45 ao 49. Um esboço da carta é o seguinte: ela é composta por vários discursos sem muito relacionamento entre si. Ele escreve uma coisa, daqui a pouco ele escreve outra, ok? Provocações e maturidade cristã, ali no capítulo 1. O cristianismo verdadeiro visto nas obras, lembra desse texto? É importante. Dissensões dentro da comunidade, implicações de uma cosmovisão cristã e exortações finais. É o livro mais judaico do Novo Testamento. O jeito que Tiago escreve é assim. Apesar de ser irmão de Jesus, Tiago só se converteu após a ressurreição, se tornou líder da igreja em Jerusalém e foi apedrejado em 62 depois de Cristo. É importante se lembrar que são 4 Tiagos no Novo Testamento: o filho de Alfeu, o irmão de João, o pai de Judas e o meio-irmão de Jesus, que está lá em Marcos 6:3, ok? Eu acho que o discurso mais importante dessa carta é a parte em que Tiago fala sobre fé e obras. Aliás, tem uma certa dificuldade de alguns entenderem ali, mas o que Tiago está fazendo é dizendo o seguinte: ninguém pode ser salvo por fazer obras. As obras, as boas obras, elas devem ser fruto de um coração transformado que gera na pessoa o desejo de fazer boas obras. Não como instrumento de mérito, a famosa meritocracia. Eu faço para que eu seja visto por Deus como alguém muito bom que é digno de salvação. Não. Eu faço porque, mesmo sendo mal, Deus me amou, me salvou e eu preciso fazer o bem pelo outro. Essa é a ideia apresentada por Tiago, que deve ser abraçada por nós e vivida por nós em nosso Evangelho. É capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Um grande ensinamento de Tiago para a gente. A próxima carta é a carta do apóstolo Pedro, que escreve aos cristãos da Ásia Menor. A carta recebe seu nome, ele escreve a partir de Roma, que ganha o nome de Babilônia também naquela época, e o ano é de 63 depois de Cristo. Um esboço rápido: saudação, esperança em Cristo, capítulo 1, exortação à santidade e amor, redenção em Cristo, Jesus é a pedra angular e a igreja é o Israel de Deus, submissão às autoridades, escravos, esposas e maridos, harmonia e amor, também sofrimento, como o crente deve viver e suportar o sofrimento, exortação aos presbíteros, jovens e a todos, e aí no final a doxologia e a conclusão. Bom, a palavra sofrimento, gente, aparece 15 vezes. Silvano foi secretário de Pedro e, apesar da perseguição ser tema frequente na carta, parece ter motivos diferentes dos ligados à perseguição que Nero desencadeia a partir do ano 64 depois de Cristo. Penso eu que o tema da carta que mais aparece, que mais se ressalta, é o sofrimento. Mas não qualquer sofrimento, o sofrimento pelo Evangelho. Essa era uma realidade absoluta desse pessoal, que morreu pelo Evangelho. A gente não sabe o que é isso. Os nossos irmãos no Oriente Médio, na Coreia, ainda morrem pelo Evangelho, mas a gente não sabe o que é isso. E Pedro, descreve, por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, que também
Para que também, perdão, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ele está falando de sofrimento mesmo, ele não está falando de bobagem, ele não está falando de diz que me diz que na igreja, ele está falando de gente que morria. Os cristãos aqui, gente, eram jogados nas arenas e os leões se alimentavam deles. Eles eram empalados, crucificados, a coisa era séria. O clima de Pedro é baseado nessa perseguição, que depois se intensifica a partir do ano 64, quando Roma pega fogo e a jogada de Nero foi jogar a culpa desse incêndio nos cristãos e talvez a maior perseguição da história se desencadeia na vida dos cristãos daquela época, né? É uma coisa trágica realmente o que acontece. Se você não conhece, procure lá o livro dos Mártires. Livro dos Mártires, se você quiser saber um pouquinho da história de gente que morreu pelo Evangelho. Chegamos à segunda carta de Pedro, que escreve também aos cristãos da Ásia Menor, o local Roma e a data 65 a 67 depois de Cristo. O esboço nos diz o seguinte: uma abertura, dádivas de Cristo, qualidades cristãs. Depois Pedro fala da sua morte que deve chegar, e ele diz que a partir dessa certeza de que a morte vai chegar, está chegando, digamos assim, ele deve lembrar esse pessoal sobre as verdades do Evangelho. Ele fala que Jesus não é uma fábula, temos ali escrituras como a obra do Espírito Santo, falsos profetas, juízo de Deus, falsos mestres, a carta anterior que ele enviou, ensinos de Jesus pelos apóstolos. Aí depois temos últimos dias, viver piedoso, esperança na vinda de Cristo, e Paulo inclusive recorda as palavras de Paulo. Algumas curiosidades. Pedro refere-se às epístolas de Paulo como escritura, em 3, 15 e 16. Qual é a surpresa disso? É que escritura é só realmente vista pelo judeu quando se refere ao Velho Testamento, à Bíblia judaica. Aqui nós já percebemos que os apóstolos já estão incorporando os escritos que eles mesmos produzem como escritura, dando a elas o caráter santo, dando a elas o caráter de escritura inspirada por Deus. Bem bacana isso, né? O perigo que as igrejas estavam enfrentando era o da dúvida e dos erros, das dúvidas e dos erros resultantes dos falsos ensinamentos de seus dirigentes. Então Paulo está, aliás Pedro, né? A gente fala tanto de Paulo que de vez em quando aparece o nome de Paulo aqui. Mas Pedro está repudiando o ensino dos falsos mestres, preparando o coração desse pessoal para a volta de Jesus e assim por diante. Uma carta curta, mas bastante intensa nesse repúdio que Pedro faz quanto ao ensinamento dos falsos profetas. Diz o versículo 3 do capítulo 3, versículo 18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a glória, agora e para sempre. Cresçam, né? Não se deixem enganar pelos falsos ensinos. Chegamos às epístolas de João, cartas muito curtas que devem sempre ser percebidas juntas. É importante, a leitura é boa que seja feita junto. Elas foram escritas, mas vamos falar de 1 João, né? Essa carta foi escrita por João aos cristãos da Ásia Menor, a partir de Éfeso, no ano 85 depois de Cristo. Temos também temas teológicos, porque realmente é um pouco mais complexo saber a divisão, ter um esboço claro da carta. Ela não tem uma autoria explícita e também a sua estrutura um pouco complexa, como eu disse. Por isso, temos alguns temas como verdade, amor, a importância da fé correta em Jesus, pecado e perdão. É bom a gente saber que a carta visava combater uma forma precoce de gnosticismo. Já falamos sobre isso, mas lembrando que era uma filosofia alicerçada na premissa de que o espírito é bom e a matéria é má, e que as duas coisas não se relacionam. João combate as heresias, centralizando a pessoa de Cristo, e condena quem nega Jesus como Deus. 1 João 4 usa a palavra amor mais do que qualquer outro capítulo da Bíblia. É uma carta importante porque ela cumpre esse papel de combater o proto-gnosticismo, digamos assim, que estava começando a acontecer.
Ela é identificada como uma escrita de João pelas fontes internas, ou seja, características que ligam ela principalmente ao Evangelho. Aliás, dando já esse alô para as duas próximas cartas também. Elas se comportam assim, né? Os estudiosos enxergam essas cartas dessa maneira. Elas têm a ver uma com a outra no seu contexto e na sua escrita, e a forma de se escrever, de escrita, tem a ver com o Evangelho. Por isso, as três cartas são atribuídas a João. A segunda carta de João também tem como destinatário, aliás, também não, tem como destinatário senhora eleita. A gente não sabe muito bem se é uma pessoa, se é uma comunidade, se é uma igreja, a gente não sabe para quem ele está escrevendo. Ele escreve a partir de Éfeso também, no ano 85. Ele não menciona ninguém por nome, é uma carta muito curta, mas alerta a respeito dos pregadores itinerantes. A segunda e a terceira carta têm esse viés. João preocupa-se com a verdade e o amor. As palavras ocorrem 17 vezes nos 28 versículos das duas epístolas. Tinha havido cisma em algumas igrejas onde os partidários do erro se haviam retirado para formar o seu próprio grupo. Alguns desses se tornaram professores ambulantes que procuravam entrar nas igrejas menores e mais fracas. Essa carta, assim como a próxima, tem como objetivo combater essa coisa dos missionários itinerantes. A próxima carta você vai entender que ele atinge pessoas e fala com pessoas especificamente, mas a segunda carta de João tem como objetivo destacar o prejuízo que esses pregadores itinerantes podiam causar à comunidade. Chegamos a 3º João, uma carta muito curtinha, com 15 versículos. Ele escreve a Gaio. Essa carta tem destinatário Gaio. O local é Éfeso, também 85 depois de Cristo. Temas teológicos. É uma carta dirigida a Gaio. Você vai encontrar a pessoa de Diótrefes, que é resistente, que é poderoso, a ponto de não receber os enviados do próprio escritor. João reclama disso. Gaio deve seguir o exemplo de Demétrio. João está chegando para enfrentar Diótrefes. Gaio era um homem rico, provavelmente um filho espiritual de João, e Demétrio era um mestre itinerante, e Diótrefes, um líder autoritário que estava rejeitando a autoridade e as cartas do apóstolo João. Esse é o clima, gente, ok? Então, uma carta muito curtinha, mas muito interessante, porque João escreve para que Gaio resista a Diótrefes, que está resistindo aos próprios mensageiros de João, não os recebe na igreja, não cuida deles. Então, João exorta para que Gaio não siga o exemplo desse tal de Diótrefes, que nome esquisito, né? E ainda João diz assim, olha, eu estou chegando, e quando eu chegar eu vou acertar as contas com esse homem aí. Eu acho que o alvo da carta de João é apresentar Demétrio como alguém para que para que Gaio pudesse olhar e imitar. Eu gosto muito do versículo 11, que é o resumo da carta. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. De novo, João está dizendo que aquele que faz o bem conhece a Deus, mas quem não faz o bem nunca, jamais teve contato com Deus, porque o bem é fruto de um relacionamento com Deus. Chegamos à carta de Judas, que era irmão de Jesus também. Destinatário dessa carta são os cristãos da Ásia Menor. Nós não temos o registro de onde ele escreveu, mas essa escrita está entre 68 e 75 depois de Cristo. Um esboço rápido, tem um endereçamento da carta e ele cita homens ímpios. Depois, castigo dos antigos e dos recentes incrédulos e desrespeitosos, perseverança, edificação na fé e bênção. Apesar de ser irmão de Jesus, esse Judas aqui, é claro que a gente sabe que não é o Iscariotes, né, gente? Longe de nós pensarmos isso. Judas se identifica como servo dele, por humildade. Ele era irmão de Jesus, mas ele se identifica como servo de Jesus. Assim como Tiago, ele passa a seguir Jesus somente após
a ressurreição. Bom, é uma carta pesada, uma carta dura, uma carta que tem como objetivo denunciar o pecado e apresentar o destino de homens ímpios. E ele coloca aqui umas palavras muito fortes, tipo assim, versículo 13: esses homens são ondas bravias no mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais serão reservadas para sempre as mais densas trevas. Ele pega pesado mesmo na denúncia contra esses homens que nada acrescentam na fé desses irmãos cristãos da Ásia Menor. E finalmente chegamos ao Apocalipse. Uau, hein? Que longa conversa. Apocalipse fala sobre consumação. Se o Gênesis fala sobre a criação, Apocalipse mostra o encerramento de tudo. Por isso, nós cristãos devemos observar a Bíblia como a contagem de uma história. Contagem é feio, né? É como uma história contada, melhor dizer assim. Como uma história contada para nós. O autor é João, ele escreve às 7 igrejas da Ásia, ele está preso na ilha de Patmos e também a data de escrita entre 68 e 75. Os temas teológicos em Apocalipse tem a ver com a geografia do Apocalipse, tema principal, Deus e o seu poder, Jesus Cristo, Messias e testemunha, o Espírito Santo, os anjos, as forças do mal e a ação. É um livro complexo, né, gente? Único livro dedicado somente à profecia no Novo Testamento. No Velho são 17. O livro de Daniel é essencial para a gente entender o livro de Apocalipse. Muita gente quer desvendar esse livro por completo. Eu acho que isso é impossível. Mas tem um aspecto importante a gente se lembrar que João escreve às 7 igrejas da Ásia. E isso é uma coisa boa para se analisar no livro. Ele escreve as igrejas, fala das características das igrejas. Algumas ele exorta e ele elogia outras igrejas. Então esse papel de comunicação às igrejas vale a pena ser consultado. No demais, você vai ter muita especulação, muitas interpretações, todo mundo dizendo é isso, é aquilo. E eu penso que a gente deve olhar mais para o Evangelho com o pé no chão. Se você gosta de estudar escatologia, fique à vontade, não é das minhas áreas. Mas é um livro que deve me mostrar que vai ter um fim. E que esse fim, Jerusalém desce, a cidade desce e tudo é restaurado, renovado. E a gente vai e se encontra com o Cristo vivo, ressurreto, para uma eternidade junto com Ele. Gente, muito obrigado. Deu um trabalho danado gravar isso aqui. Fiquei com uma parte bem difícil, né? Que é esse esboço do Novo Testamento. Achei melhor fazer assim. Espero que acrescente ao teu coração e que desperte em você um desejo de leitura bíblica. Eu acho que é isso que deve acontecer com esse curso que a gente está fazendo, tá bom? Deus te abençoe e que tudo isso aqui edifique o teu coração, edifique a tua vida, acrescente valores a você. E que Deus nos dê graça para conhecermos mais e mais da sua palavra. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.